Aí o que é que acontece? C++, assim como C, ele permite que você possa acessar o endereço que aquela variável ela está armazenada dentro daquela seção de memória. Então, existe no C++ um operador que é o i-comercial. O que é que o i-comercial ele faz? Ele devolve como resultado não aquela variável, mas o endereço daquela variável. Então, o C++ ele permite a gente verificar ou visualizar o endereço de memória em que aquela variável ela se encontra, certo? E aí vem o conceito de ponteiros, certo? O que são ponteiros? Ponteiros são variáveis que armazenam esses endereços, certo? Enquanto o inteiro armazena um inteiro, um double armazena um número real, um char armazena o código de um caractere, um ponteiro ele armazena um endereço, certo? Então o que é o que é um ponteiro? É uma variável, como outra qualquer. E qual é o valor que ela guarda? É um endereço de memória em que um outro dado está, certo? Aí, que outro dado? Aí, quando você cria um ponteiro, você diz que dado você está apontando. Ou seja, eu tenho um endereço de memória, nesse caso aqui, e comercial X é um endereço de memória onde está X. Mas quem é X? X é um número inteiro. Então, nesse caso aqui, esse resultado, esse endereço, é um ponteiro, é um endereço para um inteiro. Esse aqui também é um endereço para um inteiro, certo? Então, toda vez que você cria um ponteiro, você cria pensando em armazenar um endereço. Aí, quando você declara esse ponteiro, você diz, é um endereço de que tipo de dados, certo? Então, aqui, como é que eu declaro um ponteiro? Eu boto o tipo de dados que eu quero apontar, e boto um asterisco e o nome do ponteiro. Então, se eu tiver int asterisco ptr int, o que que a variável ptr int vai armazenar? Um endereço. Um endereço onde tem o quê? Onde tem um tipo inteiro, uma variável inteira. Tem um char asterisco str. str é o nome da minha variável. Como tem um asterisco na frente, significa que ela é um ponteiro, ela vai guardar um endereço. Aí a pergunta é, o que é que está armazenado lá nesse endereço que a minha str aponta? Um caractere, certo? Então, str é simplesmente um endereço, só que o endereço onde ela vai ter, onde ele vai apontar, para onde ele vai apontar, é para um caractere. Aí uma coisa que parece meio estranha, que vem herdado do C, void asterisco genérico. Mas, pô, mas void não é um negócio vazio, né? Não é um negócio vazio. Por que que eu tenho um ponteiro para void? Nesse caso, o C e C++, quando você quer apontar para um determinado endereço, mas não sabe ou não se importa com que tipo de dado vai estar lá armazenado, então você cria um ponteiro do tipo void asterisco. Então, o void asterisco é um ponteiro. Ponteiro para quê? Para qualquer coisa. É um ponteiro genérico, certo? É simplesmente um endereço. Você sabe que lá tem algum dado, mas você não se importa, não sabe a princípio qual é o tipo de dado que vai estar armazenado lá. Então, que é um ponteiro. Então, o primeiro conceito, o grande conceito para se entender ponteiros. Ponteiros são variáveis, como outras quaisquer, certo? E o que é que um ponteiro armazena? Qual é o valor que ele armazena? Um endereço. Um endereço, se ele armazena um endereço, é porque nesse endereço tem alguma coisa. O que é que tem nesse endereço que o ponteiro está apontando? O tipo de dado que você colocar aqui antes do asterisco, certo? E aí, como é que você inicializa um ponteiro, né? Como é que você cria um ponteiro? Você cria e normalmente você atribui a ele um endereço aqui.
E para que eu uso ponteiros, né? Quando é que ponteiros é útil? Como é que eu consigo fazer qualquer coisa com ponteiros? Os ponteiros, eles têm uma propriedade, tem um operador chamado operador de indireção ou operador de acesso indireto. O que é a indireção? Se eu tenho, como aqui nesse caso, uma variável ponteiro, como ptrx, que guarda um endereço de x, por que eu guardaria esse endereço? Provavelmente porque no futuro eu vou querer alterar o valor do qual eu quero recuperar o valor para o qual eu estou apontando, independente de que valor seja ele. Então, como é que eu faço para acessar o valor que o meu ponteiro ele está apontando, que está no endereço lá que está armazenado no meu ponteiro? Eu uso um asterisco na frente da variável, né? Esse negócio de os reutilizar operadores é complicado. Então, o asterisco ele serve tanto para declarar e dizer que aquela variável é um ponteiro, quanto para dizer que eu estou fazendo um acesso indireto ao conteúdo apontado por aquele ponteiro. Então, você pode. Então, vamos lá. C++ ele pode pegar um endereço de uma determinada variável que está na memória, certo? Você pode guardar esse endereço em uma variável, que são os ponteiros, certo? E quando você criar um ponteiro, você tem que dizer qual é o tipo de dado que você está apontando, certo? E você pode fazer o acesso indireto dessas variáveis usando o operador de indireção asterisco na frente do nome do ponteiro. Então, toda vez que você usa o asterisco na frente do nome do ponteiro, você não está declarando um novo ponteiro, você está pegando o conteúdo daquele ponteiro. Legal? Aí eu vou passar aqui alguns tópicos que são mais por curiosidade e menos, apesar de que a gente vai usar depois, certo? Vetores e ponteiros. O que é um vetor? Um vetor é um conjunto de elementos do mesmo tipo. Mas como é que ele é implementado no C++? Na verdade, o vetor do C++, ele nada mais é do que um ponteiro. Como assim? Ele não tem. Se eu declarar que tem 5 elementos, eu não vou ter. Esse vetor não vai ter 5 elementos, mas na verdade a variável do vetor ele só guarda o endereço do primeiro elemento, certo? Por isso que quando você declarou que são 5 posições, o C++, o compilador, ele aloca o espaço para 5 posições. Mas se você disser vetor índice 10, ele não vai verificar se ele ultrapassou ou não o limite que você determinou lá para o seu vetor. Então, em C++, um vetor é simplesmente um ponteiro, né, um endereço, onde está o primeiro elemento do conjunto, certo? Ou, como a gente costuma dizer, um vetor nada mais é do que um ponteiro constante. Por que um ponteiro constante? Porque, no caso aqui, um ponteiro, a gente pode alterar o endereço que ele armazena. Né? Aqui, a gente botou o endereço de x e aqui a gente botou o endereço de y. E um vetor? Não, um vetor sempre vai apontar para o primeiro elemento do vetor. Então, um ponteiro e um vetor, eles são equivalentes. A diferença é que o vetor, ele não vai mudar para quem ele vai apontar, ele sempre vai apontar para o primeiro elemento do vetor, enquanto um ponteiro normal, ele vai apontar para qualquer lugar. Pronto. Existe também como um inteiro, por exemplo, ele tem o zero dele, o ponteiro ele também tem um valor nulo, um valor zero, certo? E a gente pode usar esse valor, por exemplo, eu pego qualquer valor ponteiro e atribuo ele a zero,
Existe também no C o valor null, que é tudo maiúsculo, certo? E no C++ seria essa null PTR, certo? Tudo minúsculo, certo? Null PTR ou null ou zero, deem preferência, se forem usar C++, a esse null PTR, certo? Ele representa o valor nulo. Ou seja, o que é o valor nulo? É um endereço de memória que não existe, certo? É um endereço neutro, um endereço zero, né? Por que C++ criou esse null PTR aqui? Porque o endereço zero existe um endereço zero de memória, né? Então, você apontar ele para zero, você não necessariamente está dizendo que ele não existe. Então, o null PTR é o ponteiro nulo, é a mesma coisa que apontar para o vazio.